E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elton Romualdo, professor de Filosofia, História e de Sociologia. No episódio de hoje do Suricast falaremos sobre uma grande civilização que teve um dos mais conhecidos palácios do mundo, que foi o centro do poder dessa civilização, marcado mais ou menos entre 1416 e 1911. Para você ter uma noção, durante a sua construção, os ingleses derrubaram o rei e colocaram Oliver Cromwell, e ao mesmo tempo, no mesmo período, os portugueses exploravam o ouro do Brasil. Enfim, muitos governos surgiram e desapareceram. No entanto, essa civilização sempre se manteve. Ficou curiosa para saber que civilização é essa? Por isso, eu vou tocar a vinheta e nós já vamos em seguida começar. Bom, já acomodados então, vamos ao que nos interessa, não é isso? A civilização que eu estou falando é a civilização chinesa, pessoal, que foi aí o seu palácio, né? Um grande palácio, foi considerado aí no mundo chinês o maior centro do poder dessa civilização chinesa, né? Marcada entre 1416 e 1911. É uma grande estrutura política. E nós vamos falar um pouco sobre a China, entender um pouco sobre a China. A China é um dos países mais antigos e complexos do mundo. Sua história perpassa milênios e até hoje os chineses marcam sua presença no mundo. A pólvora, o macarrão e nos tempos atuais toda a sorte de produtos, vem desse imenso país. A ideia hoje é falar um pouco sobre o desenvolvimento da China antiga até o período da dinastia Yuan, que se iniciou com o governo de Kublai Khan em 1279 d.C. Um outro aspecto importante é destacar que a China moderna é um país imenso, que tem cerca de 1,398 bilhões de habitantes, quase um quarto da população do mundo. Em primeiro lugar, em segundo lugar tem a Índia, em terceiro lugar, talvez os Estados Unidos. A China tem uma grande variedade de climas e terrenos. O sul é úmido e tropical, com a presença de floresta tropical. Já no nordeste, ou melhor dizendo, no noroeste, encontramos um deserto. E no extremo nordeste, aí sim, perto da Rússia, a temperatura pode cair para menos 50 graus no inverno. No oeste da China, temos a Cordilheira do Himalaia, com algumas das montanhas mais altas do mundo, e por outro lado, o ponto mais baixo da China, a Depressão Turfan, está a menos 154 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, nesse local, o calor é insuportável. Mas enfim, a água que vem das montanhas dá origem aos mais importantes rios da região, o Rio Amarelo, e o Rio Yangtze. O Rio Amarelo recebe o nome por causa do pó de argila, chamado loess, que dá ao rio uma aparência amarela. O Rio Yangtze é o mais longo da China e o terceiro maior do mundo e irriga as regiões de cultivo de arroz. Outro ponto importante também é destacar isso, que lá na China há uma grande processo de agricultura, um grande processo de produção de arroz, muito significativo para a economia chinesa. Um aspecto significativo na China é sua longa história cultural e nacional. O povo chinês tem compartilhado uma cultura em comum mais do que qualquer outro grupo humano. Por exemplo, o sistema de escrita chinês tem aproximadamente 4.000 anos. O sistema dinástico de governo, que foi criado já em 221 a.C., sobreviveu mesmo quando o país foi governado pelos mongóis durante a dinastia Yuan e pelos manchus durante a dinastia Qing. Todos esses estrangeiros foram, em grande parte, absolvidos pela cultura e valores chineses. O sistema dinástico foi derrubado em 1911 e o governo republicano, criado neste momento, sobreviveu até 1949. Então aí nós temos aí uma referência interessante, gente. Hoje a China vive
uma espécie de ditadura socialista, né? E vamos lá. E no ano mais ou menos de 600 mil a.C., foi encontrado algumas evidências arqueológicas, né, na China, e lá mostra que e essas evidências evidenciam, né, que a China é um dos berços da espécie humana, que já que vários fósseis foram encontrados na região. O mais conhecido é o homem de Pequim, uma espécie de hominídeo extinto, conhecido a partir de fósseis encontrado em Zhoukoudian, perto de Pequim. Ele foi identificado como um membro da linhagem, né, humana pelo antropólogo canadense Davison Black em 1927, tendo como base um único dente. Escavações posteriores levaram à descoberta de vários crânios, mandíbulas, ossos da face e dos membros, além dos dentes de cerca de 40 indivíduos. A região de Zhoukoudian, onde os fósseis foram encontrados, foi tombada pela Unesco por sua importância na busca da origem da espécie humana. E aí uma coisa interessante, né, perceber que muitas pessoas acreditam que somente ali na África, no continente africano, temos aí o berço da humanidade, e aí nós temos uma evidência importante, o homem de Pequim, destacando aí também um dos berços, né, ou seja, tornando plural essa possibilidade do berço da humanidade. Enfim, ao redor dos 4º ou 3º milênio antes de Cristo, grandes mudanças ocorreram na vida dos antigos chineses. Os assentamentos aumentaram e as pessoas desenvolveram as práticas agrícolas e de criação de animais. Essas pessoas faziam ferramentas de pedra polida e construíam abrigos com telhados de junco. Essas aldeias foram encontradas principalmente na planície norte da China. Havia ali grandes produções de cerâmica, né? E uma tecnologia muito interessante, porque 3º, 4º milênio antes de Cristo já tinham cerâmicas com pinturas, com grandes designs diferentes, muito interessante. Quem tiver curiosidade, vale muito a pena pesquisar. No período de 3.000 a 2.000 a.C., desenvolveu-se a cerâmica, como eu estou falando com vocês, voltada a produzir utensílios para armazenar comida. E essa é uma perspectiva muito interessante, por quê? Porque a partir desse momento já se demonstra uma característica sedentária, né? Ou seja, você não está ali migrando de uma região a outra, mas você já tem características sedentárias para a armazenação daquele alimento cultivado na agricultura. E esse é um ponto importante. Talvez esse seja um dos elementos tão elementares aí para o alto desempenho e, claro, design dessas cerâmicas. Uma outra coisa muito importante é destacar também a vocês que na China, né, haviam vários túmulos encontrados ali. No ano mais ou menos de 1700 a 1046 a.C., já na dinastia Shang, que representa, né, o primeiro estado chinês claramente organizado. Esse grupo que tinha uma hierarquia altamente desenvolvida. No centro estava o rei, depois os nobres, os plebeus e por último os escravos, né? A capital desse reino foi Anyang, também conhecida como Yinshu ou Inchun, na província de Henan Norte. Lá hoje, né, nós teríamos aí algumas evidências, uma série de túmulos e palácios reais, né, precursores da autarquia chinesa, Fu Hao, uma das muitas esposas do rei Unding, uma mulher excepcional que foi sacerdotisa e chefe militar. Uma outra situação que vale a pena destacar é a sacerdotisa ter uma função militar, ser chefe militar, que quebra muitas das vezes, né? Por exemplo, culturas como a grega, culturas essas dentre a espartana, que a função da mulher é estar em casa, não era considerada cidadã, diferente também do que diz respeito, né, ao Egito Antigo. Enfim, havia também dinastias com mulheres, né, que era o caso também da Cleópatra, né? Então, ou seja, aqui nós temos algumas evidências aí de um papel diferente daquele que a cultura ocidental vinha remontando sobre a perspectiva da mulher.
O grande número e habilidade dos objetos funerários encontrados, né, nesses túmulos são testemunhas da capacidade dos artesanatos ou dos artesãos, né, da época. E são fontes, como eu disse agora há pouco, são fontes extraordinárias, né? São imagens maravilhosas que eu acredito que vale muito a pena. Você que é curioso, você que tem uma curiosidade, você que é uma curiosa, vale a pena você pesquisar. Os povos Shang ficam conhecidos pelo uso do jade, né, do bronze, pelo uso de carruagens puxadas por cavalos, pelo culto dos antepassados e pelos exércitos altamente organizados. Os filmes de samurai, os filmes de um grande império chinês remontam muito isso, né? À semelhança de outros povos antigos, os chineses desenvolveram atributos originais como destaque para a sua escrita. A escrita chinesa, que se desenvolveu por volta de 2.000 anos antes de Cristo, que hoje estariam datados a quase 4.000 anos, né? Era um sistema que usava os chamados ideogramas, pictogramas e fonogramas. Esse desenvolvimento se tornou conhecido por meio da descoberta de alguns arqueólogos de ossos oráculo, ou seja, que tinham diversas inscrições, né, que foram usadas para a leitura da sorte e a manutenção dos registros da China antiga. São espécies de, literalmente, de ossos mesmo, e nesse que tem esses escritos, que serviam como um mecanismo de manutenção do poder, né, dessas dinastias que iam se passando, como se fosse uma espécie de oráculo que você ia consultar. Uma outra coisa aí importante, já no ano de 1045 a 770 a.C., nós temos aí a dinastia Zhou ou Shou, que substituiu Shang como força dominante em todo o norte da China. A dinastia Shou representa o florescimento da civilização chinesa, pois durante esse período os reinos foram unificados, um grupo médio se desenvolveu e o ferro foi introduzido. Destaca-se também, e aqui uma coisa muito importante, o surgimento de um novo grupo, os estudiosos, chamados de Shi. Os Shis, né, eles foram os precursores dos funcionários da burocracia imperial e se transformaram em um dos grupos mais influentes da política chinesa, espécie ali de um congresso, alguma coisa do tipo. No período Shou posterior, né, eles eram um grupo relativamente pequeno de pessoas cultas, né, uma espécie de nobreza intelectual ali, que circulava entre os estados em busca de emprego permanente. Os Shi trabalhavam como tutores para os filhos de príncipes feudais e como consultores para vários governos estaduais, espécie de conselheiros, né? O mais famoso desses sábios foi Confúcio, que também é um grande sábio, né, um filósofo que viveu entre 551 e 479 a.C., desenvolveu o código de ética, que dominou o pensamento e a cultura chinesa para mais ou menos os próximos 25 séculos. Olha para você ver a audácia, né, do Confúcio. A vitória sobre os Shang ganhou interpretações moralistas, pois os reis Shou eram vistos como divinos, usavam inclusive o nome de filhos do céu, e seu sucesso em superar a Shang era visto como desejo divino. Desse momento em diante, os governantes chineses foram chamados de filhos do céu, e no império, de imperador celestial. A transferência de poder de uma dinastia para a próxima, a partir desse momento passa a ser vista como uma determinação divina. Então, seja, sempre há o papel do divino, né, nessa transposição dinástica entre uma dinastia e outra, que é uma característica que não só se resume à cultura chinesa, também há uma relação direta com a cultura egípcia. Não significa que a China, né, tem uma relação direta, mas é possível também ver essas evidências ali no contexto egípcio. Mas enfim, o controle Shou na China continuou por quase 9 séculos. Durante esse tempo, grandes avanços foram feitos, grandes coisas foram colocadas. Só para fazer um parênteses aqui sobre Confúcio, Confúcio foi professor, filósofo e político, e muitas lendas cercam sua vida, né, tanto emblemático. Por exemplo, né, ele é dito que seu nascimento só aconteceu depois de seus pais suplicarem aos deuses por ter um filho. Seus ensinamentos falam sobre a moralidade, sobre o governo, a oratória, a escrita e as artes.
Entre esses temas, porém, era a moralidade que merecia maior destaque. Através da compreensão e da prática da moralidade, todos os problemas humanos seriam resolvidos. Isso pode ser observado na história de um aluno que pergunta a seu mestre se existe alguma palavra que poderia guiar uma pessoa ao longo da vida. No caso de Aristóteles, isso seria a ética a Nicômaco. No caso da China, seria a moral confuciana, ou seja, a moral de Confúcio. A resposta do mestre é reciprocidade. E o mestre complementa sua resposta dizendo, abre aspas, nunca imponha aos outros o que você não iria escolher para si mesmo. Fecha aspas. Então, essa concepção moralista, de reciprocidade, de um modo de vida que já permeia desde os séculos VI, VII a.C. e foi projetado para os próximos 25 séculos. A cultura chinesa é uma cultura muito organizada, muito disciplinada, tal como a japonesa. E, nesse sentido, eles nunca tiveram um boom imperial, como teve o Império Egípcio, o Império Grego, o Império Romano, mas eles sempre se mantiveram constantes. E isso é uma característica muito peculiar dos chineses. E sempre se mostraram muito desenvolvidos, Por volta de 770 a.C., em razão das invasões externas, o reino foi dividido em cerca de 200 centros regionais de poder, devido ao enfraquecimento do poder central. A capital foi transferida para o leste, para Luoyang, e deste ponto em diante, as datas não são consideradas confiáveis, justamente por não ter essa centralidade, essa reorganização dessas informações. Esses estados, depois de muitos confrontos e acordos, se uniram em 8, que permaneceram organizados dessa forma até 476 a.C. E esses estados eram Qin, Shu, Qi, Yan, Han, Rei e Zhao, que eram reinos combatentes, eram reinos ali que firmavam alguns exércitos, tinham como sua independência militar e que de uma certa maneira fizeram grande história ao longo do período histórico da China. Durante a primeira metade dessa época turbulenta, as fronteiras entre os estados permaneceram inalteradas. Shu era a maior cidade do estado, era o melhor estado e controlava a maior parte do território. Depois vinha o reino de Qin, que estava estabelecido no oeste, e por fim os outros estados. Em 222 a.C., o reino de Qin conquistou Yan, Zhao, e em 221 Qin conquistou o último estado independente, chamado Qi, dando início ao período imperial. As pessoas viviam da caça, da agricultura, associavam o sucesso e fracasso das culturas à disposição da natureza, portanto, eles oravam a inúmeros deuses da natureza para boas colheitas, uma espécie de religião animista, vamos dizer assim. Um dos deveres dos governantes era aplacar o céu e a terra em nome dos governados, e se não o fizesse de forma adequada, deveria perder o direito de governar. Então, seja, o governante, enquanto sujeito público, deveria, em certa maneira, manter ao seu público sempre as suas ações. As suas ações sempre eram voltadas exclusivamente para o seu público, para o público no qual ele servia. Uma outra coisa importante, 221 e 206 a.C., o rei Yingzheng do reino Qin tornava-se o primeiro governante chinês a usar o título de imperador, e ele ficou conhecido como Qin Shi Huangdi, ou seja, primeiro imperador Qin. Seu governo foi bastante severo e sofreu muita oposição. No entanto, a maior parte dos opositores terminou sendo mortos ou exilados. Isso mostra o tanto que ele era severo. O imperador se tornou obcecado com a obtenção da imortalidade e acabou morrendo em 210 a.C. na província de Shandong, longe da capital Xiangyang, durante uma de suas longas missões para encontrar e elixir da vida eterna. Essa ideia da vida eterna é muito possível ver em filmes também chineses,
E é uma coisa que sempre foi uma cobiça muito grande, né? E sempre todo mundo quer dar a manutenção do poder, se manter vivo, né? E conseguir alcançar isso da melhor maneira possível, de modo a não perder os privilégios ali colocados, né? Enfim, outro ponto importante é que o Império, né? Ele se destacou rapidamente após a morte do primeiro imperador. O herdeiro legítimo foi morto em uma intriga palaciana e governantes incapazes foram colocados no poder. As condições pioraram em torno do Império. 209 a.C., para vocês terem uma noção, as rebeliões eclodiam por toda a China. E nesse momento, 2 líderes se destacaram muito, que foi Yi Zhang-yu, um general de origem aristocrática, e Liu Peng, que era um funcionário público de família camponesa. O conflito continuou até 202 a.C., quando Liu Peng se sagrou vencedor e estabeleceu a dinastia Han. Nesse período, a burocracia centralizada substituiu o sistema anterior, e o império foi dividido em províncias e municípios, que eram governados por governadores e magistrados nomeados pelo governo central. Então nós temos um sistema político um pouco mais organizado, um sistema político um pouco mais vinculado, dando mais autonomia para esses estados aí, para esses municípios, né? Outras políticas centralizadoras que incluíram a realização do censo, a padronização do sistema de escrita e do peso e das medidas. Ou seja, nós temos aqui um sistema que está começando, né, a se fortalecer, ano de 202 a.C., só para grifar. O exército realizou campanhas militares maciças para concluir a unificação do império e expandir seu território. O império se estendia do Planalto da Mongólia, no norte, ao Vietnã, no sul. Tal como aconteceu com os governantes antes e depois dele, o primeiro imperador estava preocupado em defender o seu território contra os nômades do norte. Depois de travar várias campanhas de sucesso, ele ordenou a construção do muro de 10.000 li, sendo que li é uma unidade chinesa de distância para proteger o império. Esta é a primeira construção do que vai ficar conhecida como o que, pessoal? A Grande Muralha da China. Olha aí para você ver que bacana, como que as coisas vão fazendo sentido, né? Outra coisa muito interessante também, que acho que vale a pena destacar também, é o que acontece em 206 a 220 depois de Cristo, que a dinastia Han é o primeiro estado duradouro que existiu em toda a área central da China, inaugurando a primeira idade do ouro do país. O crescimento da economia, bem como a promoção do confucionismo, né, como filosofia do Estado, fazem parte desse período. Então, nesse período, o domínio Han é dividido em 2 momentos, né? O inicial, ou Han ocidental, e posterior, ou Han oriental. Entre esses 2, houve o curto domínio da dinastia dos Ricin. Durante o período conhecido como Han Ocidental, foram preservadas muitas características do sistema imperial Qin, tais como a divisão administrativa do país, da burocracia central, etc. Os imperadores, por sua vez, os imperadores Han, claro, selecionaram para servir como funcionários do governo aqueles indivíduos que eram considerados cultos e talentosos. Então, seja, aqueles indivíduos, né, daquela cultura, aquela classe pequena de intelectuais, nesse momento ganham um certo brilho, ganham um certo destaque, daí até mesmo o próprio Confúcio sendo aí considerado como a grande filosofia da época, né? A partir desse momento, o Império Chinês, então, foi governado por um corpo de funcionários teoricamente selecionados por mérito. No período posterior, os Hans, ou seja, já no período oriental, né, os Hans tiveram sucesso considerável na recuperação de territórios perdidos e no restabelecimento de relações diplomáticas com outros grupos. O general Pan Shao, enviado para conhecer as fronteiras ocidentais do Império, trouxe informações sobre o Império Romano. Os chineses mostram seu orgulho das realizações do Império Han. Os sistemas filosóficos e as instituições que surgiram anteriormente atingiram a maturidade nesse momento. Os chineses se destacaram por descobertas científicas, como os relógios de sol e relógios de água,
a divisão do dia em 12 períodos, o desenvolvimento de calendário lunar, que continuou a ser usado até 1912. Outras inovações foram o carrinho de mão, o sistema para controlar os níveis de água nos córregos e canais, e as bússolas, né? A arte Han foi especialmente marcante. A famosa escultura do cavalo voador, que vale muito a pena vocês pesquisarem, e os trajes dos fúnebres, né? Os trajes funerários de jade encontrados nos túmulos do período Han, são apenas 2 exemplos desse grande desenvolvimento. Gente, os trajes são extraordinários, são muito bonitos, muito bonitos. As técnicas de fazer utensílios de lasca também foi altamente desenvolvido. Merece destaque, uma coisa muito importante, o desenvolvimento do registro histórico que se iniciou no período Han. O confucionismo que a dinastia Han restaurou diferia dos ensinamentos originais de Confúcio. A filosofia chinesa da natureza explicava o funcionamento do universo pelas forças alternadas de Yin e Yang, escuras e claras, e pelos 5 elementos: terra, madeira, metal, fogo e água. O período Han foi marcado por um ecletismo religioso e filosófico, e muitos imperadores Han favoreceram o taoísmo, especialmente a ideia taoísta da imortalidade. E aí tem uma coisa muito interessante, né? Após a queda da dinastia Han, o Império Chinês ficou dividido por 3 séculos e meio. Inicialmente, o poder ficou com 3 reinos: rei sobre a família Tsao, no norte, Shu Han sobre Liu Pei, no sudoeste, e Yu sob Su Xuan, no sudeste. Invasores do norte logo tomaram os reinos e criaram os seus próprios estados, mas a dinastia Wei do norte, né, criada por uma das tribos bárbaras de Tobá, foi o único a durar, né, que se manteve ali por um período considerável. Em 581-618, já depois de Cristo, né, a China foi reunificada pela dinastia Sui, que durou pouco. O primeiro imperador, Sui Wen-ti, introduziu uma série de reformas econômicas, como a redução de impostos dos camponeses, um censo para estabelecer um sistema mais adequado de taxação, distribuição de terra a todos os homens que pagavam impostos, sendo que parte da qual deveria ser devolvida ao Estado quando ele deixasse de ser contribuinte aos 60 anos, e determinava, né, uma parte que poderia ser passada a seus herdeiros. Em 618 a 907, já aí virando para o primeiro milênio, né, depois de Cristo, a dinastia Tang substitui a Sui e uniu a China duramente quase 3 séculos, no que é visto como o segundo ponto alto da civilização chinesa. Os imperadores Tang criaram um sistema político em que o imperador era governante supremo e os funcionários do governo deveriam ser selecionados com base no mérito e na educação. Os primeiros governantes Tang tomaram providências para garantir o fluxo de impostos ao governo, e um censo era feito a cada 3 anos para garantir a eficiência do sistema, que também envolvia o treinamento de funcionários para realizar essa atividade. Essa medida, que ajudou a conduzir um excedente agrícola e um desenvolvimento de unidades de valor uniforme para as principais ou os principais produtos e valores, né? 2 dos pré-requisitos mais importantes para o crescimento do comércio e das cidades ali do Império Tang, né, que foi construído ali. A capital Tang de Chang'an era uma das maiores cidades comerciais e cosmopolitas do mundo naquela época. Como a maioria das capitais da China, Chang'an era composta de 3 partes: palácio, a cidade imperial e a cidade exterior, separadas umas das outras por muros poderosos. Esse foi o período de grande expansão imperial da China, que vale muito a pena destacar e que se mostra muito nos filmes também, na literatura, enfim, sobre essas grandes muralhas, esse sistema muitas das vezes burocrático, né?
Nessa época, o controle chinês foi marcado pelos povos, né, do Tibete, por grupos da Mongólia, Manchúria e Coreia. A influência budista também se destaca nesse período, né, na arte, especialmente na escultura, foi forte durante o período Tang. Belos templos, né, esculturas são preservadas em templos de pedra que até hoje, né, são conservados como sítios arqueológicos que demonstram muito bem isso, né? As grutas e nichos de Longmen contêm uma das mais impressionantes coleções da arte chinesa do período Tang. Essas obras, totalmente dedicadas à religião budista, representam o ponto alto da escultura chinesa em pedra. O conjunto, para vocês terem uma noção, contém 110 mil estátuas de pedras budistas, mais de 60 estupas e 2.800 inscrições gravadas em estelas. É muita coisa mesmo. As obras de Yungang, com suas 252 cavernas e 51 mil estátuas, representam um dos maiores feitos da arte budista feitas na China, né, entre os séculos 5 e 6 d.C. As 5 cavernas criadas por Tan Yao representam um bom exemplo da unidade no layout e sentido das decorações e constitui o que hoje nós poderíamos afirmar com toda clareza uma obra-prima artística, budista e, claro, na China. É muito interessante isso. E já para ir caminhando para o fim do nosso episódio de hoje do Suricast, espero que vocês estejam gostando, episódio longo, mas eu acho com muito conteúdo legal, é a invenção da imprensa e melhorias na fabricação de papel, que propiciou a impressão dos discursos de Buda por volta de 868. Então, a descoberta da imprensa, marcada aí mais ou menos por volta de 1500, né, próximo ali à Reforma Protestante, aqui no Ocidente, e lá se deu por volta de 868 ali, que seria mais ou menos, só para vocês terem uma noção, próximos ao período da escolástica, início da escolástica, durante o período medieval aqui no Ocidente. Em seguida foram impressos todos os clássicos de Confúcio e do cânon taoísta, além de grande quantidade de literatura, como poesia produzida para o consumo secular. O período de Tang marcou o desenvolvimento da construção naval e de armas de fogo, que atingiram um novo patamar na dinastia Shang. A dinastia Shang, que governou por aproximadamente 300 anos, que marca aí de 960 a 1279, terminou com o domínio dos mongóis, sob o comando de Kublai Khan, em 1279, já depois de Cristo. No período Sung, houve muitas conquistas culturais e tecnológicas para a China. Uma dessas está na pintura, que se destacou-se a pintura de paisagem, que com o tempo passou a ser considerada a mais elevada forma de arte clássica. As pessoas que viviam na cidade durante o período Sung tinham uma imagem romantizada da natureza. Esse romantismo, combinado com uma abordagem mística, refletiu-se nesse tipo de pintura, que ficou aí muito conhecida, essa ideia de se pensar a natureza como um grande elemento, como um grande Deus, que deveria ser ali cultuado, deveria ser sempre gratificado pelas suas grandes conquistas, doações ao povo humano. Lógico que a gente tem que respeitar sim a natureza, eu acho isso sensacional, né? Na filosofia, a tendência da dinastia, do budismo e do retorno ao confucionismo, que havia começado no final da dinastia Tang, continuou. No entanto, a restauração pura e simples do antigo sistema de pensamento era impossível, e várias vertentes do confucionismo emergiu. O grande estudioso Xu X sintetizou elementos do confucionismo, do budismo e do taoísmo. Sua filosofia ficou conhecida como a neoconfucionismo e foi a doutrina adotada pelo Estado até o fim do sistema imperial. A filosofia de Xu X sublinhou o dualismo, a bondade da natureza humana, o desenvolvimento individual por meio da educação, através da contínua investigação das coisas.
E aqui nós temos um elemento muito interessante, né? Muito interessante. É algo que extrapola o campo do moralismo. Tem aspectos relacionados à metafísica, tem aspectos relacionados a uma ideia de natureza humana e há uma espécie de coisas relacionadas à epistemologia ou à investigação das coisas, o que é o conhecimento. Interessantíssimo isso. Vale muito a pena pesquisar sobre Shu Hsi, né? Como se escreve? C-H-U-H-S-I. Vale muito a pena. Os estudiosos e historiadores Sung também tentaram sintetizar a história, produzindo uma obra que abrangeria os acontecimentos centrais do país através de um relato cronológico do período de 403 a.C. a 959 d.C., que foi resumido por Shu Hsi no século XII. Outra novidade do período Sung foi a criação de enciclopédias, uma coleção concluída em 1961. Tornou-se o exemplo para os vários tipos de literatura enciclopédico que surgiram depois. Isso é muito interessante grifar, porque uma grande enciclopédia que nós temos são marcados aí só para períodos posteriores. Bom, enfim, essa aí foi um pouco da história da China antiga. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido um pouco. Foi um conteúdo um pouco longo demais, mas eu acho que riquíssimo no que diz respeito a uma cultura que normalmente nós não estudamos tanto, só ficamos ali centrados, né, no que diz respeito ao caráter ocidental da história, deixando de lado esse lado oriental tão importante, tão rico e também tão mesclado hoje, em pleno século XXI, na nossa cultura, né? Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado pela sua audiência. Sugiro você a conhecer os meus outros canais, o hrtreinamentos.com, um site com um pouco dos meus serviços, meu Instagram, @EltonRomualdo. Tamo junto e misturado, como firmes e fortes, como prego no angu. Meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio.